Obrigado, José Roberto. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Primeiro, mandar um parabéns e um abraço efusivo para o nosso amigo Eitan Magal, um cara simplesmente sensacional do segmento, uma honra suceder ele numa palestra, é sempre um privilégio. Obrigado, José Roberto, pelo convite e queria dar principalmente os parabéns para todo mundo que está acompanhando, porque acima de tecnologia, acima de inovação, a coisa mais importante que a gente precisa ter dentro de nós é querer aprender. Então, numa terça-feira, 7h30 da noite, mais de 50 pessoas aqui acompanhando, são pessoas que querem aprender, então são pessoas que, de fato, estão buscando amanhã ser melhor do que foram hoje, e isso é a maior das inovações, isso está muito à frente de que qualquer tecnologia que venha a surgir, é a vontade do ser humano sempre querer ser melhor do que foi no dia anterior, e eu nunca vi ninguém ter sucesso sem ter antes buscado muito conhecimento e vontade de aprender. Então, de verdade, parabéns para todo mundo que está acompanhando. Não estou aqui para dar aula, não é meu papel, eu gosto de apenas passar por coisas que eu vejo e dessa forma a gente conseguir compartilhar ideias, compartilhar conhecimento e agregar valor. Então, espero que de alguma forma aí eu consiga transmitir um pouquinho do que eu tenho vivido, do que eu vejo do mercado de segurança, que pode ser significativo para o pessoal de projetos, de arquitetura, de consultoria, tanto para residências quanto condomínios, enfim, acho que pode ser bem relevante para vocês. Eu decidi trazer aqui, a gente vai abordar sobre nuvem e inteligência artificial, de forma que a gente possa colocar isso no vídeo monitoramento de forma inteligente. Antes disso, quero apenas só me apresentar para vocês, né? Eu sou Adalberto Penhaja. Hoje estou CEO da BHC Sistemas de Segurança, que é uma empresa integradora de projetos na área de segurança. Então, o nosso papel é entregar turnkey, fim a fim, a solução para o cliente. Nosso papel é ouvir a dor do cliente, o cliente tem que chegar só com o problema, e a gente tem que devolver com a solução fim a fim. Então, a gente é daquele que vai no cliente, identifica a dor dele, desenha o projeto, define qual o melhor equipamento, qual a melhor forma de instalação, por qual caminho a infraestrutura vai correr. A gente monta o melhor desenho para ele, ele aprova, a gente implanta, passa cabo, quebra a parede, rasga a parede, fixa o equipamento, dá manutenção, pós-venda, monitoramento, enfim. Nosso papel, sempre brinco que o papel do cliente com a BHC é pagar, elogiar ou reclamar, o que eu espero, claro, que ele sempre elogie, mas o nosso papel é, de fato, o cliente só se preocupar na dor que ele tem e depois ele não ter mais essa dor e ter a solução através de equipamentos de segurança eletrônica, como sistemas de alarme, vídeo monitoramento CFTV e controle de acesso. BHC Sistemas somos uma empresa aí de 14 anos no mercado, focado em, de fato, resolver a dor dos clientes na questão segurança eletrônica. Também sou mentor e líder de investimento num comitê junto à Bossa Nova, que é a Venture Capital, investimento em startups mais ativa da América Latina, mais de 1.600 startups investidas, e lá dentro eu sou líder de um comitê de investimento onde a gente só investe em startups que resolvam dores e desenvolvam soluções para o mercado de segurança. Então, segurança eletrônica, patrimonial, proteção perimetral, vídeo monitoramento, drone, cloud, LGPD e cibersegurança, a gente busca investir com dinheiro e smart nessas startups para a gente conseguir, de alguma forma, contribuir com o segmento de segurança evoluir cada vez mais. Também sou investidor e membro do conselho do CT Hub, que é um centro de treinamento, um hub que a gente criou para unir o segmento de segurança e tecnologia, onde a gente tem um espaço físico com exposição de equipamentos, um espaço de coworking, auditório, sala de treinamento e também somos uma web TV hoje com mais de 20 programas semanais na nossa grade de programação. Inclusive, o Eitan Magal apresenta um dos programas, o Condomínio Seguro, toda sexta-feira, final de dia. Acompanhe lá, entra no YouTube, canal do CT Hub, mais de 21 mil inscritos, totalmente orgânico. E nesse ano, em junho de 2002, eu tive a grata surpresa de estar indicado em 300 profissionais no mundo do mercado de segurança e ter ganhado em primeiro lugar na categoria de Top Influencer, Global Influencer, pela IFSEC, que é um instituto de Londres. É a primeira vez que um brasileiro fica em primeiro lugar em qualquer uma das categorias, fiquei em primeiro lugar da categoria integrador, e agora em novembro vou ter a honra de concorrer a profissional do mundo de segurança lá em Londres, em novembro. E investidor e mentor em pouco mais aí de 120 startups, onde o foco realmente é a gente investir em tecnologia, em escala, crescimento, mas principalmente investir em pessoas. Um pouquinho mais, só para vocês conhecerem um pouquinho do Adalberto.
Falando de nuvem e inteligência artificial, a provocação que eu faço aqui é como a gente olhar o monitoramento de forma que ele consiga resolver o dia a dia do cliente. Porque, às vezes, a gente pode se preocupar muito com o equipamento que a gente vende. A gente, às vezes, é muito preocupado com e até apaixonado pelo produto que a gente vende. E os clientes não estão muito interessados nisso. Os clientes estão interessados em ter os seus problemas resolvidos. O cliente não compra mais câmera, o cliente compra, de fato, o que a câmera vai entregar para ele. E aí, a mesma câmera eu posso fazer com que 10 clientes diferentes tenham soluções e resultados completamente diferentes, porque cada vez menos a diferença está no hardware e cada vez mais a diferença está no intangível, que é o intelecto de você desenhar o projeto, apontar para o cliente onde e como é a melhor solução para ele, e a somatória de hardwares, a somatória de softwares, a somatória do expertise humano é o que chega na posição final do cliente. Quando a gente fala de projetos inteligentes, a gente obrigatoriamente precisa ter um componente que é a inteligência. E a inteligência não é commodity, a inteligência ela não pode ser algo Ctrl+C, Ctrl+V. A inteligência é exatamente a diferenciação de cada projeto ser diferente um do outro. E é isso que leva mais valor para o cliente, é isso que a gente mira. Quando a gente fala de monitoramento, vídeo monitoramento inteligente através de câmeras de nuvem, a gente, olhando um pouco o cenário de condomínio, que é o tema que eu preferi trazer aqui para a gente discutir, mas que é aplicável a qualquer outro segmento, talvez só exatamente a forma de customizar para cada cliente. Como eu falei, a gente precisa resolver dores. Então, a gente busca uma forma de monitoramento, as câmeras de CFTV, que às vezes o cliente entende que serve simplesmente para depois que aconteceu alguma coisa, ele buscar a imagem gravada e saber o que aconteceu, ou seja, pode ter acontecido, talvez a efetividade não seja tão grande. Mas é a gente trazer de como a gente consegue usar o vídeo monitoramento para coisas mais efetivas. Desde resolver dificuldade de comunicação, criminalidade, depredação, conflito entre os moradores, os custos altos dos condomínios e, obviamente, a insegurança. Então, obviamente, a gente tem que resolver também a questão da insegurança, coisa que até pouco tempo atrás o segmento de segurança se preocupava muito em, de fato, eu trabalho com segurança, então o que eu resolvo é a insegurança. E cada vez mais o segmento de segurança se mostra eficaz e eficiente para resolver outras dores, exatamente usando essas tecnologias. Quando a gente fala de ter a câmera em nuvem, o foco que a gente quer usar é exatamente eu conseguir ter, de uma forma mais democratizada, o uso do vídeo monitoramento. Então, primeiro eu passo por ter a possibilidade de uma maior segurança, onde eu posso ter a imagem dos equipamentos, a gravação desses equipamentos, estar isso em nuvem. Então, eu não ter como ela ser destruída. O que não impede de eu ter o equipamento, o hardware lá no cliente, para fazer a gravação, e eu posso contingenciar ela via nuvem, ou eu posso ter ela na nuvem contingenciando com o equipamento, o hardware lá no cliente, como eu posso simplesmente ter ela na nuvem. Em eu tendo ela na nuvem, é a forma de eu conseguir ter essa imagem mais protegida contra alguma coisa, como às vezes a gente vê de algum assalto, alguma coisa assim, o criminoso vai direto no DVR, no gravador, no NVR, leva o gravador e aí simplesmente não tem nenhuma imagem. Quando a gente consegue jogar isso para a nuvem, a gente consegue ter essa proteção. Nós temos uma solução que é o BHC Nuvem, mas essa é uma solução que não é apenas nossa. O BHC Nuvem é um produto nosso, porém, no mercado existem diversos fabricantes, porque o meu foco aqui não é necessariamente falar do que a BHC tem, mas todas as soluções que eu falar aqui, a BHC tem. No caso da solução em nuvem, não é simplesmente você ter um servidor e mandar ele para um data center, onde ele não está gravando local no cliente, está gravando isso remotamente. Não é disso que a gente está falando. Gravação em câmera em nuvem, ela é você usar uma série de serviços de algum servidor de imagens, como, no caso, a gente usa a Amazon, onde você usa uma série de recursos, você tem um software que entrelaça com todos esses recursos e algoritmos, de forma que você tenha a imagem gravada. Isso gera alguma proteções diferenciadas e um ganho de qualidade de imagem bastante grande. Outro ponto é a gente conseguir facilitar o acesso dos moradores. Alguns anos atrás, talvez todo mundo já morou em algum prédio, algum apartamento, onde você tinha lá as câmeras, você tinha antena coletiva, e aonde você ia lá, colocava no canal 3 ou canal 4, se eu não me engano, 2, AV, alguma coisa assim lá, e você tinha uma ou duas imagens do sistema de CFTV.
Ou às vezes você tinha várias imagens num quadrante pequeno, que nada mais é que pegava a imagem do sistema de câmeras, jogava no sistema de antena coletiva e distribuía de uma forma fixa na televisão para os moradores. Era uma forma de, pelo menos, os moradores ter algum tipo de imagem. Com a nuvem, eu tenho o facilitador de conseguir compartilhar as imagens com os moradores, e o melhor que isso é eu conseguir compartilhar de uma forma mais configurável, mais gerenciável. Se eu utilizo um gravador de imagens, um DVR, não é tão simples você conseguir diferenciar para cada morador qual câmera ele vai visualizar, até quando, você fazer a gestão dos usuários. Normalmente os gravadores têm limitação de usuários. Na nuvem, você consegue ter isso, esse acesso de ilimitados usuários, e você consegue configurar por câmera, criar grupos. Então, eu conseguiria, de uma forma bastante simples, deixar com que determinados moradores tenham acesso, principalmente às câmeras de uso comum, outros moradores tenham acesso, de repente, às câmeras do hall e dos halls do hall do andar dele. Eu posso chegar ao ponto de configurar, imagina que eu tenho um condomínio com 2 blocos, configurar rotas, onde, de repente, eu vou ver as câmeras que fazem eu sair da rua até o meu apartamento. Então, de repente, eu passo pelo portão de pedestre, pelo corredor, chego no hall do meu elevador, os 2 elevadores ou 3 que eu posso subir e o hall do meu andar. E, de repente, eu vou acessar o aplicativo e vou ter apenas essas imagens. Por mais que o condomínio tenha 60, 120 câmeras, eu posso criar grupos diferentes e, com isso, você consegue dar poder para o morador. O grande foco a nuvem, ela possibilita essa questão. A gente escuta muito na nova economia, todo mundo falando que é o de você empoderar o cliente. Só que, às vezes, o cliente ele não quer ser empoderado, porque ele quer ter o pensamento que ele está sendo empoderado, mas ele não quer, de fato, utilizar. Só que pega muito com o que o Eitan falou na palestra dele, que, às vezes, o cliente não se empodera porque, para ele usar uma ferramenta, ele tem 2, 3, 4, 5, 6 aplicativos para conseguir fazer alguma gestão de alguma coisa do condomínio dele. Para receber documentação é um aplicativo, para ver as câmeras é outro, controle de acesso é outro, e isso, obviamente, você cria uma dificuldade de uso para o consumidor do condomínio. Então, a nuvem, ela visa dar essa democratização de forma que você consegue fazer essa gestão de forma simples e customizada, porque, voltando ao que eu falei lá atrás, no fundo, o que tem valor é isso, é essa customização. Não é simplesmente eu dar um sistema de câmeras, onde o condomínio tem 100 câmeras, e eu entrego um aplicativo onde o morador visualiza 100 câmeras. Cara, de verdade, eu não vejo qualquer sentido nisso e qualquer aproveitamento. O que vai acontecer é que o morador vai abrir um monte de câmeras, ou ele vai ficar usando para xeretar a vida alheia, ou simplesmente, depois de um tempo, ele vai parar de acessar, porque é tanta imagem, ele não olha o que ele realmente importa. E na nuvem eu conseguiria ter essa economia para a cidade de personalizar para cada morador, para cada tipo, qual é o objetivo de fato que ele quer. Acessos ilimitados às imagens, e isso é muito interessante porque você consegue ter essa questão do empoderamento, e aí a forma que nós, fornecedores, consultores, especialistas no segmento, conversamos com o cliente, isso dá margem para a gente viajar um pouquinho em diversas condições comerciais até de negociar com o cliente. A gente pode, de repente, estar deixando de falar que eu estou implantando um sistema de câmera para, de repente, eu estou, de fato, entregando uma solução de uma determinada imagem, onde eu poderia, de repente, fazer a cobrança por acesso de câmera e não mais cobrar a câmera, o gravador, ou serviço de nuvem. Eu poderia cobrar, de repente, pelo acesso, posso cobrar por usuário. De repente, o morador que vai ter 5 usuários, ele paga um valor diferenciado do outro que tem um usuário. Não estou falando que tem que ser feito, mas o sistema em nuvem ele permite que nós sejamos criativos para cada tipo de cliente. Você até cobrar e fazer as condições comerciais de uma forma que faça, às vezes, mais sentido para o cliente e que, obviamente, faça sentido para nós, fornecedores, gerando receita recorrente, enfim, que obviamente faz sentido para qualquer negócio. E o outro barato da câmera em nuvem é a gente conseguir pegar. Imagina, eu tenho a câmera, eu tenho o hardware lá visualizando, e eu consegui, através de camada de software, deixar esta câmera mais inteligente. Imagina que eu tenho uma câmera, que eu fui lá, comprei ela, paguei X reais, independente se for uma câmera de valor mais caro, mais barato, enfim, lógico que ela precisa ter a qualidade de resolução mínima ali aceitável. Mas imagina que, em vez de eu ter que comprar um sistema de CFTV que tem diversas inteligências nele, vai custar caro, eu poder ter um sistema de CFTV
padrão, base, inicial, e eu consegui incrementar a inteligência de vídeo individualmente por câmeras, tanto colocando inteligência diferente em câmeras diferentes, como eu colocar inteligência apenas em algumas câmeras. Imagina um ambiente de um condomínio, onde eu tenho lá 32, 64 câmeras, todas normais, fazendo a visualização, gravação de imagens, e eu poder colocar isso na nuvem e ativar módulos de inteligência individualmente em cada câmera, onde eu posso colocar que na câmera, de repente, da portaria, da guarita, eu adiciono um módulo onde eu consigo detectar a ausência de pessoas, porque, em tese, na portaria jamais deveria não ter ninguém, sempre precisa ter alguém. Eu consegui ativar um módulo de inteligência, de analítico, nesta câmera, para que ela me avise caso, em algum momento, deixe de ter alguma pessoa. De repente, em outros ambientes, o que eu preciso, como o nosso colega Bruno mostrou anteriormente, você ter, por exemplo, um analítico de vídeo de cerca virtual, onde você traça uma cerca e se passou do lado A para o ponto B, ele gerar um alarme. Isso não faz sentido, de repente, na câmera da guarita, mas faz sentido nas câmeras do perímetro. E aí, com isso, eu tenho aquele sistema de 32 câmeras, onde eu consigo adicionar inteligência, de repente, em meia dúzia de câmeras, e eu consigo transformar um projeto de eficiência X em eficiência 3, 4X. Então, a nuvem, ela dá essa possibilidade de a gente trabalhar individualmente a câmera e deixar o projeto num todo mais inteligente, porque às vezes o que faz um cliente contratar um sistema de câmeras que apenas visualiza e grava, e um outro cliente que contrata um sistema full cheio de inteligência, a diferença, a distância de valores e do que ele precisa conhecer para usar é muito grande. Então, o objetivo com a nuvem é a gente conseguir fatiar essas inteligências de forma que, nesse meio, eu consiga aumentar a inteligência, mas não necessariamente que o cliente tenha que ter uma solução full, que, de repente, é um investimento que não faz sentido para ele. Ou seja, você ser mais assertivo no que, de fato, ele precisa. A questão de mensagens, obviamente, você conseguir centralizar isso e todos os moradores conseguirem ter acesso ao que está acontecendo nas câmeras, seja o disparo de algum analítico, seja um botão de pânico, como você ter dentro do aplicativo um botão de pânico onde o morador, o usuário, ele poderia apertar ali e mandar na hora a localização dele para alguma outra pessoa que ele deixar cadastrado. Aí é uma questão de procedimentos que cada ambiente você vai configurar como fazer, mas você ter isso de uma forma fácil, no aplicativo, vinculado a uma câmera, sem outras ferramentas, e algo até interno do condomínio, onde você combina quais são os planos de ações, caso aconteça alguma coisa nesse sentido. Outro ponto da solução de gravação em nuvem é a facilidade de você usar o sistema. Não é incomum a gente receber, às vezes, aqui na empresa, enfim, um chamado técnico de algum cliente, isso não é só em residência, nem em condomínio, às vezes até em empresa, onde basicamente o chamado que ele abre é: cara, aconteceu um incidente aqui, eu queria que você me mandasse um técnico para eu achar as imagens. Cara, isso não faz nenhum sentido, alguma coisa está errado nisso. Ou eu treinei mal ele, ou ele não quis ser treinado. Mas, na realidade, tem outro ponto ali, que às vezes as ferramentas não são feitas pensando de fato no usuário. As soluções em nuvem, o foco é você, de fato, deixar mais simples o usuário. Então, basicamente, essa é uma tela da nossa ferramenta do BHC Nuvem, onde você simplesmente seleciona o dia, a câmera e o horário e já está ali a imagem, de uma forma totalmente friendly, sem grandes complexidades. O usuário não pode precisar conhecer de informática, de tecnologia, para buscar uma imagem gravada, porque isso tem que ser uma coisa completamente rotineira para ele. Óbvio que desde ali nas personalizações de liberações de acesso, você colocou que aquele usuário tem direito a ter o acesso de buscar a imagem gravada. Além de outras features que você consegue ter, como utilizar exatamente a câmera, até para você saber quem está ali na sua portaria, e de repente você usar isso para condomínios que venham querer ter portarias autônomas ou semi-autônomas, né? Condomínios menores que de repente vai abrir mão da portaria e não ter também uma portaria remota, você poder usar essa solução. E por último, a nuvem ela possibilita a gente criar um monitoramento colaborativo. A gente tem alguns projetos em ruas, Vila Madalena, Higienópolis, no próprio Jardins, onde imagina que cada condomínio numa rua que tem 10, 20 condomínios, algumas casas,
todo mundo pegar uma, duas câmeras da frente do seu imóvel, colocar isso na nuvem e você criar um grupo compartilhado, onde você vai criar um outro sistema de câmera sem passar um cabo, sem comprar uma câmera, porque utilizando os equipamentos que o cliente já tem, e você criar uma rede colaborativa, aonde os moradores daquela rua vão abrir o sistema, vai abrir, vai aparecer lá para ele 16 câmeras, por exemplo, e na realidade são uma câmera da frente de cada imóvel. Ou seja, você, em alguns minutos, você passa a ter uma rua monitorada sem ter passado um cabo de rede, simplesmente colocando os sistemas que já existem na nuvem e compartilhando isso entre os moradores. Então, isso você consegue para projetos de monitoramento compartilhado, vigilância solidária, é sensacional isso. E se há uma coisa que combate de forma extremamente eficaz a insegurança e a bandidagem, é informação, e informação de qualidade. Imagina que se eu tenho uma rua onde a gente tem o porteiro do condomínio que cuida do nosso condomínio, mas imagina se o porteiro dos condomínios da frente também tomasse conta da minha portaria e a minha portaria tomasse conta dos outros condomínios. A gente potencializa a segurança de um jeito absurdo. E aí a tecnologia com a solução em nuvem permite esse tipo de coisa sem grandes investimentos, necessitando até mais uma consciência colaborativa do que efetivamente custo financeiro. Para qualquer um que estiver acompanhando, eu vou deixar meus contatos, depois a gente se falar, a gente pode fazer simulações, vocês vão ver que a gente está falando de fato de custo, dinheiro, valor baixo, principalmente pela efetividade que traz. Então, esse conjunto de coisas é o que a gente consegue trazer falando de vídeo monitoramento em nuvem. E aí, o segundo ponto que eu trouxe, eu estou acelerando um pouquinho, galera, mas espero que depois a gente vai ter um tempinho para bater um papo, para a gente conseguir terminar dentro do tempo proposto. O outro tema que eu trouxe é a questão da inteligência artificial. Isso é algo que às vezes a gente assiste nos filmes, né, já ouviu falar e tudo mais, e cada vez é mais realidade, cada vez mais próximo e mais disponível para qualquer público. Eu falei um pouquinho na questão de nuvem, até o Bruno comentou também um pouquinho sobre analítico de vídeo. Eu tenho uma imagem e eu analiso, eu tenho um analítico dessa imagem, onde basicamente eu coloco uma regra nessa imagem, ao acontecer aquilo que eu setei, ele me avisa. Isso é um analítico de vídeo. A inteligência artificial é a evolução do analítico de vídeo, porque não é necessariamente eu pegar uma câmera e setar o que essa câmera precisa fazer, e sim a câmera aprender ela sozinha o que ela precisa fazer. Porque, vamos lá, eu citei o exemplo por exemplo, da proteção perimetral, onde eu tenho uma câmera que olha o perímetro, olha a frente, em cima de um muro de um condomínio, por exemplo, eu tenho uma câmera, eu consigo traçar uma linha aonde, se eu tenho imagem que passou do ponto A para o B, né, de dentro para fora, ele me avisar. Mas eu peguei uma imagem e setei aquela linha, e se alguém cruzar aquela linha, ele vai me avisar. Legal. Agora, vamos pensar a questão que, será que toda vez, em cima do muro de um condomínio, toda vez que alguém cruzar o muro, de fato é um alarme? Será que não tem momentos e ocasiões que isso não deveria ser um alarme? Por exemplo, na frente de um condomínio, imagina que você ter aglomeração de pessoas na frente da área de pedestre, a tendência é que isso não é normal. Não é normal alguém formar 4, 5, 6 pessoas na frente de um condomínio. Isso, a princípio, me geraria um alarme. Só que aí imagina que, de repente, principalmente se for de madrugada, imagina, eu posso configurar ali para ter o analítico que se chama de vadiagem, ou enfim, aglomeração de pessoas, e ao ele detectar a imagem, um fluxo de 3, 4 pessoas juntas, ele me disparar um alarme, principalmente se for de madrugada. Isso eu consigo configurar. Agora, imagina que às terças-feiras existe feira nessa rua. E aí o montador da feira chega às 4 horas da manhã para montar a feira. Ou seja, na terça-feira, às 4 horas da manhã, certamente vai ter aglomeração de pessoas na frente daquele condomínio e ele vai disparar um alarme. Mas não era um alarme, porque terça-feira existe feira e é normal que tenha aglomeração de pessoas, mas não na quarta, nem na quinta, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo, nem na segunda. Então, a inteligência artificial é a gente colocar a camada de software na câmera e a câmera aprender os padrões daquele cliente, daquele local. E com base nesse aprendizado, ele fazer os disparos do alarme, de forma que ajude o monitoramento, seja se ele é local, né,
se é uma estrutura de pessoas que monitoram no próprio condomínio, seja uma central de monitoramento remoto, uma empresa de portaria remota, você consegue ser mais assertivo porque você tem informação mais precisa. E você deixa o operador de monitoramento mais disponível para tomada de decisão estratégica, não simplesmente olhando câmera, porque não faz nenhum sentido, todos vão te convencer, de concordar que ninguém que fica assistindo 8, 16 câmeras serve para alguma coisa, né? Se colocar uma tela com 16, 32 câmeras e mandar alguém ficar assistindo, é um convite para ele dormir, não é um convite para ele cuidar de segurança. Agora, se ele não tem que olhar câmera nenhuma e ele é avisado qual câmera ele tem que olhar no momento que de fato acontece alguma coisa, isso de fato ele consegue ter atenção para aquilo e ser um tomador de decisão de ao olhar aquele disparo e tomar decisão. Vou chamar a polícia, não vou disparar um alarme, vou tocar uma sirene, coisa do gênero. Então, a inteligência artificial é a gente conseguir fazer com que cada ambiente, a máquina vai aprendendo qual que é o normal daquela rotina. E aí, com isso, a gente consegue ter algumas coisas como verificar se um carro estacionado na entrada de pedestre, pessoas andando no calçado, o tempo médio que as pessoas estão por perto, as violações de espaço em horários incomuns e outras situações anormais como incêndios, explosões e outras anomalias de vídeo. E lembrando, isso de forma personalizada para cada câmera e para cada ambiente. Esse aqui, por exemplo, é um exemplo. Esse daqui é onde você está ali, identificou que é uma pessoa, você vê que ele não gerou nenhum alarme aqui. A partir daqui, ele começa a gerar um alarme com o score, o risco, porque a máquina foi aprendendo que era até normal uma pessoa chegar próximo do carro. Agora, ela ficar mais que um tempo ao lado do carro já não é normal, porque o normal seria ele pegar a chave, abrir e entrar, e não ficar mais tempo. Depois, ele agachar na roda do carro é mais anormal ainda. Aqui, nesse exemplo, a máquina já detectou pela questão da arma branca que a pessoa estava carregando. Então, é você conseguir avaliar para cada ambiente o que de fato é normal ou não. E a máquina vai aprendendo e, obviamente, quanto mais ela vai visualizando as imagens, a máquina vai ficando cada vez melhor e sendo mais precisa, conforme ela gera os alarmes e o operador vai confirmando que aquilo ser uma ocorrência ou não. E isso a gente consegue fazer por canal de câmera. Tá? Então, voltando ao que eu falei, se eu tenho um sistema de N câmeras, eu posso colocar a inteligência artificial em uma câmera, em duas câmeras. O que eu quero dizer com isso? Não estamos falando de algo de valores exorbitantes, estamos falando de coisa que é completamente real para qualquer ambiente. Temos isso implantado em residências de alto padrão e condomínios. De repente, a gente olha a fachada do condomínio, lá ele tem 2, 4 câmeras. Eu incrementar no sistema dele uma camada de inteligência artificial para 4 câmeras, o custo que ele tem é muito baixo perto do retorno que ele vai trazer. A ferramenta que ele vai entregar na mão do monitorador dele, seja remoto ou local, é uma informação de muito mais qualidade. É uma ferramenta muito mais poderosa para você cada vez mais tirar o estigma que você tem um vigilante ali. Você tem de fato um cara de segurança que tem condições de tomar decisões, porque ele tem ferramentas adequadas, o sistema de monitoramento entrega informações qualificadas para ele poder tomar a decisão dele. Então, é nesse sentido que a inteligência artificial caminha. Antes de finalizar, eu queria só passar um videozinho aqui de um caso real. Vou compartilhar com vocês. Um videozinho de pouquíssimos tempos. Bem rapidinho. Não sei se o áudio vai rolar, mas vou dar um play aqui e eu explico para vocês. Isso aqui a gente tem um cenário que cada vez mais tem sido comum em condomínios com portaria remota, onde você não tem lá mais o operador,
E aí começa a surgir um tipo de assalto que tinha sido erradicado. A gente volta a ter que simplesmente o meliante chegar na frente de um condomínio e arrombar o portão. Na verdade, a gente não tinha mais esse tipo de coisa. A portaria remota vem para resolver diversas dores, mas essa é uma dor que acaba surgindo com a portaria remota. E acontece que, assim, se essas pessoas pulassem o portão, provavelmente você tem uma cerca elétrica, você tem um sensor de infravermelho sobre o muro, que seria detectado. Agora, ele abrir o portão, não necessariamente iria disparar, porque o portão tem que abrir, porque o carro vai entrar, então você não colocaria ali um sensor de alarme para esse tipo de coisa. Com a inteligência artificial, ela aprende que pessoa não deveria estar passando aqui. Então, ele primeiro detecta um número maior de pessoas em relação ao que seria normal, e aí consegue dar essa informação para o operador. Lembrando, isso sem ter uma configuração, quer dizer, é realmente a máquina aprendendo o que faz sentido para cada ambiente. Então, esse é um exemplo bacana aí da inteligência artificial. Eu trouxe um exemplo até simples, mas que mostra, na prática, essa questão da máquina e o aprendizado dela. Vou voltar para a apresentação aqui. Zé Roberto, eu acho que eu consegui cumprir meu tempo de terminar às 8, mesmo não começando às 19, mas fiz igual a startup, que é fazer o crescimento, né? 60 minutos em 40 e chegamos. Galera, vou deixar aqui QR Code para vocês me acharem no LinkedIn, no Instagram, tento compartilhar bastante conteúdo ali. Telefone da BHC, o meu celular, pode mandar o WhatsApp a hora que quiser, à vontade. Não tá na tela, Alberto. Não está na tela. Não, tá outro slide na tela. Aguenta aí, que agora vai.